Oi, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma Case Comigo ou Despertar da Consciência. Já lancei o primeiro vídeo dessa série, que nem sei de quantos vídeos serão ao certo, porque cada insight que me vem eu vou colocando mais temas para conversar e abordar aqui com vocês. Eu sou a Carol Siqueira, dançarina, especialista em dança de salão, falo muito sobre autoconhecimento no meu perfil, ligado com a dança, porque não deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento, um desenvolvimento que tem contribuído com a vida de outras pessoas. Com o meu trabalho eu tenho palpado muito a necessidade do autoconhecimento e o despertar da consciência nada mais é que a ligação do meu aprendizado diante de todas essas ferramentas de dança, autoconhecimento e a junção de tudo isso com a minha história. Então, se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse tema, se você gosta de falar sobre essas profundidades, já começa a me seguir tanto aqui quanto lá no Instagram. Eu espero que vocês gostem do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a construção do ser. No vídeo anterior, então, eu dei uma pincelada para vocês sobre quais são as minhas crenças em relação à construção do ser, né? Em como eu sou ou como eu me tornei quem eu sou, né? Então eu trouxe para vocês algumas experiências, trouxe algumas influências e principalmente a minha percepção sobre como eu cheguei onde eu estou. E aí, quando a gente fala isso, né, cheguei onde eu estou, parece que a gente tá falando de, tipo assim, cheguei no ponto auge da vida. Não, eu só entendi hoje o que as coisas aconteceram anteriormente, por quê, né? Por que elas aconteceram e o que ocasionou e o que eu contribuí para que elas acontecessem, né? Acontece normalmente muitas pessoas de estarem na vítima, não sei se vocês entendem isso, né? Mas na terapia a gente não olha tanto para esse lugar, porém no coach, que foi uma das ferramentas de autodesenvolvimento que eu faço até hoje, no coach a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes nós gostamos de estar na vítima porque a vítima recebe atenção, porque a vítima consegue ajuda e não necessariamente tem que tomar a frente para fazer com que as coisas aconteçam, né? Então é muito comum que quando a pessoa está na vítima, ela terceirize a culpa, que ela direcione a culpa para outras pessoas, ou que ela fale, nada dá certo na minha vida, eu não consigo fazer nada e não sei o quê. Enfim, por que eu tô falando sobre isso? Porque a construção do ser se dá no lugar de não entender, né, quem somos, o que viemos fazer aqui, ou principalmente, deixa eu explicar, gente, eu tô roxa porque eu fiz uma harmonização facial, tá, no queixinho, na boquinha e no narizinho, então não pensem que eu levei uma porradona, porque com o meu histórico, eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, eu tive um relacionamento abusivo e eu sofri algumas agressões físicas, então com o meu histórico, se fosse ali o pessoal que me conheceu nos 15 anos, já ia falar, meu Deus, a bichinha apanhou de novo. Mas olha que interessante, inclusive esse lance de falar a bichinha apanhou de novo, traz um lugar de que eu sou contribuinte da situação que me ocorreu com o ex-namorado de apanhar. E por quê? Porque lembra que eu falei para vocês sobre repetição de padrão? Quando a gente se acostuma, se adequa e principalmente entende que é comum determinado comportamento alheio, a gente normaliza para terceiros. Então, eu trouxe para vocês na semana do primeiro vídeo que o meu irmão tinha esse lugar de agressividade, ele foi minha figura paterna, masculina principal, porque ele era o irmão mais velho, ele cuidava da gente, e o meu irmão me agredia muito. Mas entendamos que a cultura anterior, não estou aqui crucificando meu irmão, tá, gente? Entendamos que a cultura anterior que nós vivemos era comum, tipo, a cultura da minha mãe é que ela apanhava de pedaço de couro, a gente apanhou de chinelo, né? Vai saber os nossos pais o que sofreram, né? Até chegar no que estamos hoje, de entender que a conversa talvez seja mais eficaz para mudanças de comportamentos. Mas, enfim, o meu irmão, então, era a minha figura masculina paterna e ele me trouxe essa normalidade de que apanhar era uma forma de amor depois, porque sempre depois que ele me batia, ele pedia perdão, a minha mãe fazia ele pedir desculpas, e eu entendia que estava tudo bem, porque, né, ele me ama, ele me bateu, mas ele me ama. E aí, assim, eu comecei a ter um namorado que me batia, mas que sempre no final ele falava que me amava, então eu não ia embora, a gente continuava junto. Ai... Mas retomemos aqui, a construção do ser. Eu fiz alguns tópicos para falar com vocês, olha como eu tô organizadinho. E quanto há dos outros em você, o que eu acabei de dizer sobre o meu irmão, né?
o quanto ele deixou em mim sobre a percepção de que normalizar determinadas situações era benéfico para mim, porque ele me bate, mas ele me ama. Ele me bate, mas ele tá ocupando um espaço na minha vida de uma pessoa que eu não tenho mais, que no caso era o meu irmão. Meu irmão já não estava mais comigo toda hora como um paizão. Então eu precisava preencher aquele espaço que meu irmão tinha na minha vida, né? Então, cadê o homem da minha vida? Não é mais meu irmão, agora vai ser meu namorado. E aí, meu namorado era a repetição do padrão do meu irmão. Meu irmão era violento, olha, meu namorado é igualzinho meu irmão, eu tô no lugar certo. Até eu entender que não. E o despertar do ser vem com esse lugar de quem eu sou então? Porque se o que eu quero não é a mesma coisa do que eu tenho, quer dizer que eu tô me baseando no querer de outras pessoas. Faz sentido? É muito profundo isso? Porque eu estava me baseando no que eu tinha aprendido na minha casa e nas minhas relações primárias. E com isso, não necessariamente era o que eu gostaria de reproduzir para fora de casa, mas eu precisei passar, como eu estou descrevendo, por essa relação tóxica para falar, gente, não, nada a ver, não gosto de apanhar, não. Não tá legal esse negócio de apanhar, não. Mas obviamente que não foi tão engraçadinho como eu tô falando para vocês, né? Teve uma série de confusões internas, o contato com a terapia, como eu disse anteriormente, foi uma das coisas que me despertou esse olhar de tipo, cara, isso daí não tá certo não. Inclusive, eu me comuniquei muito com o feminismo, não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas atualmente eu entendo que não faz mais sentido a militância dentro dessa filosofia de vida, mas que o feminismo foi uma das filosofias que mais contribuiu para que eu entendesse, caraca, não tá certo apanhar, caraca, ele é meu namorado, mas ele não tem direito de fazer determinadas coisas, porque claro, quando a gente fala que você sofre agressão física, antes de fato partir para a agressão física, algumas outras agressões já ocorreram, né? Então, a psicológica, a verbal e, enfim, por que eu digo que eu contribuí com isso? Porque eu estava repetindo o padrão, né? Eu sabia qual era o meu padrão, eu sabia qual era a imagem masculina que eu tinha. Mas, infelizmente, eu ainda não tinha consciência que era eu que estava fazendo tudo isso. E por isso, então, eu fiz esse quadro, né? Porque às vezes a gente está num lugar da nossa vida. Eu gosto muito da palavra perceber. Não sei se vocês vão ter concordância com isso, mas para mim, quando você tá numa série de repetições de padrão, quando você tá só, tipo assim, sabe quando você fala, ai, nenhuma me empresta, ai, ninguém gosta de mim, ai, não sirvo para me relacionar. Você tá verbalizando, sabe, a boca fala do que o coração tá cheio, eu acredito muito nisso. Você tá tão num looping de coisas negativas que você não consegue acreditar numa coisa positiva. Então você vai só atrair coisas negativas porque de fato você acredita nisso. Para que você mude a sua realidade, você tem que acreditar que é possível outro tipo de cenário. Então, quando a gente começa a ver por que fulana consegue e eu não consigo, por que ciclana faz isso e eu não faço, a gente começa a ver que é porque as nossas ações estão trazendo os nossos resultados. Então, quando a gente muda a forma de pensar, a forma de externalizar, a forma de principalmente se comportar diante das situações, as coisas mudam com a gente também, né? Então, eu comecei falando aqui de a construção do ser, né, de quem eu fui na infância e as crenças, mas eu gostaria de finalizar, porque, gente, eu acho que esses vídeos não vai dar menos de 10 minutos, viu? Mas eu acredito que parece meio vazio, né, falar que tá no seu poder mudar as coisas, porque a gente não sabe exatamente qual o caminho fazer para fazer que as mudanças aconteçam. Mas eu acredito muito que quando a gente percebe, e por isso que eu falei, né? Eu gosto da palavra perceber. Quando você percebe, é onde você tem o poder de modificar a situação, o pensamento, a repetição, a crença. E eu vi que algumas de vocês comentaram no vídeo anterior, espero que vocês realmente estejam gostando. É uma conversa mais aleatória, mas como eu mostrei hoje, né, com alguns determinados pontos a serem abordados. E se vocês estiverem de fato gostando, compartilhem, conversem comigo nos comentários, me falem o que fez sentido para vocês, porque eu pretendo total fazer muito mais vídeos como esse. Um cheiro, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.